Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação com a Linguagem C. Bem pessoal, vamos falar um pouco sobre palavras reservadas. Muitas palavras reservadas a gente vai utilizar durante o nosso curso e até você vai entendendo mais a utilização dessas palavras reservadas mais para frente dentro do curso. Mas vamos fazer uma introdução agora, né? Até para você ter ciência de que existem palavras que são reservadas para um propósito específico dentro da linguagem de programação, né? Bem, toda a linguagem de programação ela vai possuir algumas palavras que são reservadas. E essas palavras elas não podem ser utilizadas a não ser que seja para cumprir o propósito original delas, certo? Então, dentro da linguagem C, existe um conjunto de palavras que são reservadas. Então, eu tenho aqui o conjunto da linguagem C, certo? Você pode procurar essa tabela no Google, tá? Mas acho que depois eu também vou deixar para fazer download em uma das aulas, certo? Para você dar uma olhada, né? E essas palavras, pessoal, elas já têm um propósito programado, um propósito específico dentro da linguagem de programação. E aí depois, quando a gente for fazer a criação da declaração de variáveis, vocês vão ver que a gente não pode estar utilizando essas palavras reservadas, porque não vai aceitar, tá certo, pessoal? Essas palavras reservadas, então, como eu disse, elas já possuem um propósito dentro da linguagem de programação. Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui uma análise desse código que a gente já escreveu aqui. Como é que a gente sabe, pessoal, aliás, como é que o compilador sabe que ele vai precisar executar a função main primeiro? Bem, por causa que internamente o compilador ele busca pela palavra main em uma das funções. E aí a função que possuir esse nome, ele vai executar primeiro. Só que se a gente olhar aqui na tabela de palavras reservadas, olha só, a gente não vai encontrar aqui nessa tabela a palavra main, certo? Só que a main é uma palavra que já está reservada na linguagem de programação para ser a primeira função executada aqui dentro. A gente também não vai poder utilizar palavras como, por exemplo, o int, pessoal. O int eu falei para vocês que era um tipo, né? Int é um tipo de dado, certo? Só que tipos de dado a gente vai estudar na sequência. Int, double, long, são tipos de dados, certo? Float também, short, são tipos de dado, certo? Entre outros. Mas aqui são os principais tipos de dados utilizados na linguagem C. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, certo? Porque elas já têm um propósito programado. Bem, essa aula, pessoal, é bem curtinha, só para dizer para vocês a existência de algumas palavras que possuem um propósito já definido na linguagem, mas na sequência a gente vai trabalhar com a declaração de variáveis e aí a gente vai ver que esses nomes das variáveis tem que cuidar para não ser igual a alguma dessas palavras que já são reservadas na linguagem C. Tá ok? Bem, pessoal, agradeço a atenção. Até a próxima.